Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro, gostaria também de o saudar aqui hoje na Comissão em nome do CDS e agradecer a sua vinda, dizer-lhe que o facto de estarmos aqui a discutir ciência, ensino superior, ensino educacional, escolas de TAPE, etc., advém de um facto muito simples, é que o ano letivo abriu de uma forma perfeitamente calma, estável e não haverá memória nos últimos anos de uma forma tão pacífica do ano letivo ter aberto, depois de ter antecipado, durante o verão, enormes confusões e catástrofes. Alguém dizia que ia haver horários zero sem precedente. Aliás, havia até quem dissesse que foi o Sr. Ministro que inventou os horários zero, quando parece que está a ser o responsável por os extinguir, afinal. No ensino superior também, é preciso dizê-lo, o Ministério conseguiu duas coisas, conseguiu que ninguém saísse prejudicado no acesso ao ensino superior entre os alunos do recorrente e os alunos da via normal, e conseguiu já estar nesta altura, a meio de outubro, a pagar bolsas do ensino superior. Eu ainda sou do tempo, já cá estava nesta comissão, quando nesta altura, a meados de outubro, ainda nem estavam definidos os critérios de acesso às bolsas do ensino superior. E por isso devemos saudá-lo e dizer-lhe que é com muita satisfação que assistimos a essas melhorias, a essa responsabilidade e a essa capacidade de gerir o sistema. Mas já se falou aqui do ensino educacional, eu gostaria de voltar a essa questão para dizer o seguinte. Nós, da nossa parte, Sr. Ministro, não temos nenhumas dúvidas que este é um caminho que se deve prosseguir e que deve ser aprofundado. É um avanço que diz muito sobre a forma de nós oferecermos oportunidades e mais oportunidades aos nossos alunos. Eu percebo que do lado de quem tem medo das alternativas e de caminhos diferentes e da autonomia, venham muitas críticas. Mas esta coisa de que têm de ser os alunos que se têm que formatar ao sistema de ensino é uma coisa com a qual nós não concordamos. Nós achamos que é o sistema de ensino que tem que abrir caminhos para todos e para que todos encontrem uma forma de ter sucesso escolar. Mas gostaria de reiterar a pergunta porque me parece que ela é muitas vezes esquecida. A escolha de optar pelo ensino educacional é uma escolha que é tomada não só ouvindo, mas aceitando a opinião dos pais, portanto os pais têm que dar o seu acordo ou não. E depois uma coisa que às vezes vem na imprensa que é extraordinária, que estamos a falar de meninos de 10 anos que vão para oficinas de carpintaria, aprender, quer dizer, uma coisa extraordinária, quando olhando para o que está a legislação é muito claro que a idade, estamos a falar de meninos que têm 13, 14 anos, e que, não, como aqui já foi dito, têm uma grande variedade de escolha à sua disposição, mas eu julgo que é importante clarificar essas questões também. Outra questão que é nova este ano e que eu gostaria de falar é a questão dos rankings das escolas. Não é uma questão totalmente nova, mas as novidades que aqui vêm nesta matéria são muito importantes. O Ministério libertou pela primeira vez informação que permite tornar de facto muito mais comparáveis todas as formas que nós quisermos depois e que a imprensa quiser utilizar para elaborar os chamados rankings das escolas. Foi libertada a informação sobre os perfis socioeconómicos das escolas, dos alunos, de uma forma que nunca antes tínhamos visto e que permite agora comparar, por exemplo, escolas com perfil socioeconómico idêntico e ver como é que cada uma escola com um perfil parecido com outra está a ter ou não sucesso em educar os meninos e comparando depois as notas do exame, perceber qual é a diferença, qual é o valor acrescentado que a escola está a introduzir e depois olhar para o que é que essa escola fez e, porventura, permitir que depois se repliquem as boas experiências e que as más experiências sejam votadas ao insucesso. Mas o que eu gostava de perguntar é se o Ministério pretende, de futuro, libertar mais informação ainda para permitir o aprofundamento destes instrumentos. Nunca se conseguirá, é evidente, eu julgo que isso é mais ou menos uma evidência, nunca se conseguirá um ranking perfeito e ideal, porque as pessoas também olham para questões diferentes. Famílias diferentes terão interesse em olhar para indicadores diferentes, mas aperfeiçoar esses rankings, naturalmente com o intuito, já nos conhece esse desidrato, de permitir que mais tarde se possa alargar também a capacidade de escolha que as famílias têm nas escolas em que colocam os seus filhos. Por fim, uma questão que me parece também muito importante e que já tinha aqui sido chamada à Comissão na vinda do Sr. Secretário de Estado da Administração Escolar no mês passado e que tem que ver com as contratações de escola. Nós
pela imprensa, pelos nossos contactos com os professores e com os nossos militantes, chegaram-nos algumas queixas, como todos os anos chegam, sobre a forma como estavam a ser feitas as contratações de escola. Aqui o Partido Socialista queixou-se que a Inspeção-Geral tivesse agido. Eu devo dizer, para quem sempre defendeu e quem defende o aprofundamento do mecanismo de contratação de escola, eu vejo com muito bons olhos o facto da Inspeção-Geral ter agido. Dentro daquilo que estava regulamentado, dentro daquilo que nós conhecemos da regulamentação dos concursos de escola. O que eu lhe queria perguntar era porque é que só este ano é que a IGE agiu. Não me recordo de ver uma ação destas nos anos anteriores. E o que é que o Ministério está a pensar face às decisões da IGE, ou àquilo que a IGE descobriu, de agir para aprofundar e melhorar este sistema? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seifert. Sr. Ministro dispõe dos habituais 5 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando pelo ano letivo, eu queria dizer, não sei se já declarei estes números perante a Assembleia, se não, mas de qualquer maneira é uma informação importante, que na data prevista, portanto no calendário previsto de abertura do ano letivo, na região norte, de 307 escolas, apenas 2 não abriram no dia previsto. Na região centro, de 172, apenas 1 não abriu. E da região de Lisboa, portanto a chamada DREL-VT, Lisboa e Val do Tejo, de 366, apenas 2 não abriram no dia previsto. Portanto, há de facto aqui 5 escolas que tiveram um ligeiro atraso. Isto é um atraso, e os atrasos são para ser corrigidos, e nós queremos que para o ano estas escolas que abram, nem que seja com um dia de atraso, sejam 0, que todas as escolas abram na data certa. De qualquer maneira, estamos a falar de 5 escolas de um diverso nível e tal. De registar que, no que se refere ao Alentejo e ao Algarve, todas abriram tempo. Todas as escolas abriram tempo. E eu já o disse várias vezes, todos os problemas que surgiram são problemas a ultrapassar. Portanto, nada é perfeito, mas, no essencial, a abertura do ano letivo correu extremamente bem, e correu extremamente bem, porque a isso se dedicaram durante o verão os diretores regionais, as direções e os professores que estiveram a organizar os horários nas escolas e que estiveram a trabalhar para que tudo corresse bem. Uma pequena parte tem um Ministério, mas, de facto, essencialmente, o bom trabalho é o trabalho dos diretores, das direções e dos professores, que merece ser saudado, porque foram eles que abriram o ano letivo em excelentes condições comparativamente. Nunca se pode estar completamente contente, há sempre aspectos a corrigir, todo o erro que existe, todo o dia de atraso, é um dia a corrigir para o ano letivo que vem a seguir. Sobre os horários zero, os chamados horários zero, eu aproveito, eu julgo que os seus deputados estão esclarecidos sobre isto e, portanto, não é capaz de ser um pouco redundante aquilo que eu vou dizer, mas julgo que é importante nós esclarecermos isto. O facto de haver um horário zero em matemática em Bragança não significa que não seja necessário um professor de matemática em Beja. Portanto, o facto de haver horários zero significa apenas que o sistema não tem a mobilidade e não tem a adaptabilidade perfeitas. Agora, horários zero sempre existiram horários zero, sempre existiram num número que é maior do que aquele que nós queremos. Nós gostaríamos era que não houvesse um único horário zero, mas deixem-me dar-vos os dados de fins de agosto, portanto, os dados de princípio de setembro. Estes dados de princípio de setembro são muito importantes. Nós, nesta altura, depois de termos tido uma longa discussão em que os números que se falavam eram 20 mil horários zero, 25 mil horários zero, 17 mil horários zero, em que se falava tudo isso, depois de termos tido essa longa discussão, 1.700 horários zero. E neste momento este número está reduzido para cerca de 1.000. 1.050, diz-me o Sr. Secretário de Estado. Portanto, 1.050. Claro que nós queremos que todos os professores estejam a trabalhar nas escolas. Claro que nós queremos que o hipotético professor de matemática em Bragança, que tem horário zero, que contribua para o trabalho da escola. Mas nós estamos a trabalhar neste sistema, é um grande sistema nacional, estamos a corrigir as imperfeições que existem e, de qualquer maneira, estamos a ver que são questões muito pequenas, sobretudo muito pequenas quando comparadas com os números fantasiosos que têm passado na comunicação social às vezes e que têm sido discutidos por algumas pessoas. O que se refere ao vocacional, o Sr. Deputado tem toda a razão, é 13, 14 anos, a idade dos jovens. Eu já falei algumas coisas sobre o vocacional, mas
Deixe-me salientar de novo um aspecto que é importante. É uma experiência piloto. Portanto, há coisas que podem ser melhoradas ainda. Nós pensamos nesta idade porque é a idade em que muitos jovens começam no sistema de ensino a ter dificuldades que não conseguem ultrapassar. Por razões que a Sra. Secretária de Estado da Ciência, que é médica, poderá explicar, razões biológicas, razões hormonais e por razões sociais, por mais diversas razões. É verdade que nestas idades há problemas que os jovens têm e é uma idade em que é preciso atacar as coisas o mais depressa possível. E parece-nos que esta pode ser, para alguns jovens, uma boa solução. No que se refere aos chamados rankings, deixem-me dizer-vos de novo o seguinte. Rankings não são a terminologia que nós utilizamos pelo seguinte. O Ministério não está interessado em rankings ou em não rankings. O Ministério não está interessado em que se faça seriação de escolas ou não se faça seriação de escolas. Uma coisa nem outra. O Ministério está interessado, e é essa a sua função, uma outra coisa, que é fornecer os dados para que a sociedade civil possa conhecer os resultados das escolas. É essa a única coisa que nos interessa. Se há um jornal que quer fazer uns rankings atendendo à condição social, se há outro jornal que pesa os exames do nono ano com mais força do que os exames do 12º, isso é com eles. É o direito que cada um tem de analisar os dados. Agora, aquilo que se passou durante muito tempo e que felizmente há uma década a esta parte foi corrigido. Aquilo que se passou durante muito tempo foi não dar os dados, no fundo, por ter desconfiança da sociedade civil, de que, sendo dados os dados, a sociedade civil iria reagir mal pelo conhecimento da realidade. Isso que existiu há cerca de uma década e felizmente foi corrigido, isso está nas nossas mãos a ser mais corrigido ainda. No seguinte aspecto, nós divulgamos todos os dados que tenham três condições. Primeira condição, que não sejam dados confidenciais. Que não identifiquem uma família, ou que não identifiquem exatamente uma pessoa, ou que não identifiquem exatamente questões que são confidenciais do cidadão. 1. 2. Que sejam dados de relevância para as escolas e que nós tenhamos. E 3. Que sejam dados validados. Nós não queremos entregar dados que temos e que não estão validados. Os senhores deputados saberão de certeza que, no que se refere às estatísticas, há muitos dados que são divulgados, ou há dados que estão a ser construídos dentro das direções gerais e dentro dos institutos de estatística e que são dados que precisam ainda de ser validados, precisam ser confrontados com outras recolhas, etc. Portanto, os dados não validados, evidentemente, não vamos fornecer. Mas a política deste Ministério é esta, é fornecer todos os dados que possam ser fornecidos e nós gostaríamos, a breve prazo, de ter isto disponível a toda a gente. Mas, é um assunto importante também. Nós temos recebido pedidos de vários investigadores que querem saber dados específicos e que são dados específicos que as instruções que a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência tem é fornecer todos aqueles que possam ser fornecidos dentro destas condições. Fornecer tudo, para que se saiba tudo. As conclusões que se tirarem, os rankings que se tirarem, são da responsabilidade de cada um. Da nossa responsabilidade é de tornar a informação disponível. Vai um bocadinho... Vou um bocadinho longe. Não, mas quanto tempo? Melhor é responder às perguntas, senão vai acumulando um passivo. Eu de facto, acumular passivos. Não, acumular passivos e acumular dívidas é algo. Acumular dívidas é uma coisa péssima. Vamos passar à frente. Os colegas rapidamente falar sobre a contratação de escola e sobre o que se passa com a Inspeção Geral. A Inspeção Geral foi investigar as condições que existiram, detectou alguns casos problemáticos e agora o que está a fazer em seguida vai fazer um inquérito. Portanto, abre-se uma fase diferente. A fase diferente é a seguir. Onde é que está o erro? O erro é falta de informação, o erro é de facto algo deliberado. Há muitas gradações e essas gradações são estas que a Inspeção Geral vai analisar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.